Fala, cartoleiro! Como que vocês estão? Já escalaram o time de vocês para a 16ª rodada? Ainda não? Então não fique de fora. O mercado fecha amanhã, sábado, 4 horas da tarde. E no vídeo de hoje eu vou trazer a atualização do nosso time principal para a 16ª rodada e também vou mostrar um time valorização que é simplesmente focado em ganhar cartoletas, ok? Então, antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada, ok? Então, partiu pro vídeo! Bom, e para quem assistiu o vídeo que saiu quarta-feira, para quem não assistiu, vai lá, eu vou deixar um card lá em cima para vocês irem assistir. Esse foi um time esboço que eu montei para a 16ª rodada e também eu dei dicas posição por posição. E como dito no vídeo, o nosso time poderia sofrer alterações, principalmente porque tem muitos clubes focados em outras competições fora o brasileiro, como Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, alguns times podem poupar. Então, nosso time vai sofrer sim algumas alterações, como o nosso goleiro, a nossa dupla de zagueiros, o nosso técnico e o nosso meio-campista, o Nath Fernandes. Todas essas vão ser peças que eu vou trocar, vou colocar outros jogadores no lugar. Bom, no gol, como eu falei para vocês, eu tinha duas boas opções, que era o Fábio e o Daniel. Eu pensei bem, analisei, estudei e vou colocar o Daniel no nosso time. Mesmo sabendo que ele pode ser que ele não jogue, porque já vem 3 rodadas seguidas que ele não vem atuando, mas mesmo assim eu tô confiante que ele vai jogar sim finalmente, porque ele precisa pegar ritmo de jogo aí para o Internacional voltar a vencer cada vez mais. Já venceu na última rodada, mas o Inter precisa embalar aí para continuar ali perto dos líderes, né? Porque o Inter tá em 6º lugar, então o Inter precisa voltar a vencer. Em contrapartida, o América Mineiro é um dos clubes que mais cedem pontos para goleiros. Por isso que eu fiz a troca e coloquei o Daniel no lugar do Fábio. A nossa dupla de zaga vai ser composta por Gustavo Gomes e Manuel. Eu pensei bem e eu prefiro seguir a linha de que a fase do jogador importa muito. Por exemplo, o Nino, ele é mais constante. Isso todo mundo sabe, tem uma média, quando segura SG tem uma média de 7 a 8 pontos. Só que o Manuel tá vindo numa fase muito melhor. Por isso que eu prefiro colocar o Manuel no lugar do Nino. Já o Gustavo Gomes não precisa nem falar aí. Se o Palmeiras segurar SG aí, com certeza ele consegue pelo menos segurar, fazer uns 8 pontos aí, já vai ajudar bastante o nosso time. Por isso que eu troquei o Natan, que era o nosso zagueiro, e coloquei o Gustavo Gomes, porque teoricamente eu confio um pouco mais no SG do Palmeiras do que no SG do Bragantino. E eu prefiro a fase do Manuel do que a fase do Nino. E como dito no vídeo que saiu quarta-feira, tem muitas opções no meio de campo e no ataque. É difícil você conseguir escolher apenas 3 ou no 4, no caso no meio de campo, para você conseguir colocar essa rodada. Por exemplo, tem Rafael Veiga, Zé Rafael, Nath Fernandes, Edenilson, Johan, Raul. Tem muitas opções no meio dessa rodada. Então fica difícil você escolher apenas 3. Para mim, 2 são fixos, que é o Gustavo Scarpa e o Arrascaeta. Mesmo o Arrascaeta pegando um jogo difícil contra o Corinthians, jogando fora de casa. Mas é difícil essa rodada, tá uma rodada bem complicada para escolher meio-campista e atacante. Tem muitas opções boas que vão ficar de fora. Então, o nosso terceiro meio-campista vai ser o Edenilson. Pela fase do jogador, tá vindo aí de 3 jogos consecutivos marcando gol sem ser de pênalti. O pênalti é um extra que ele tem, então por isso eu estou priorizando colocar o Edenilson, porque teoricamente é um jogo mais fácil, que o América tá tendo muitas dificuldades jogando fora de casa. Com isso o Inter pode produzir muita chance de gols e o Edenilson pode participar de várias delas, com finalizações, com assistência, até mesmo com possíveis gols. Então por isso eu estou optando pelo Edenilson. E o nosso técnico, eu falei que o Abel Ferreira era uma das melhores opções, só que eu encontrei uma opção um pouco mais barata
e eu acho super válido para essa rodada. E não é o Fernando Diniz. Eu também estou priorizando ganhar um pouco mais de cartoleta para conseguir montar times melhores. Mas eu estou falando de Mano Menezes. Tem um confronto favorável, pode sim segurar tranquilamente o saldo de gol. Com isso, a média do técnico vai lá em cima e ele consegue fazer uma ótima pontuação, tendo pelo menos uma vitória sem sofrer gols. E o capitão vai continuar o mesmo, vou deixar a braçadeira de capitão no canto. No banco de reservas, eu vou colocar o Rafael William do Coritiba. De lateral reserva, vou colocar o Hugo do Botafogo. De zagueiro reserva, vou colocar o Nathan do Bragantino. Meio-campista reserva, eu vou colocar o Johan do Bragantino também. E o meu atacante reserva, muitas pessoas, inclusive colocando elas como titular, está colocando o Marcos Leonardo. Mas eu estou com aquele pé atrás com o Marcos Leonardo e vou colocar Léo Batistão. Sim, eu estou confiando no Léo Batistão. Na última vez que o Marcos Leonardo foi um dos atacantes mais escalados, quem imitou foi o Léo Batistão. Por isso, eu estou colocando ele no meu banco de reservas. Então, por enquanto, o nosso time principal focado em pontuação para a 16ª rodada está escalado da seguinte forma, com Daniel no gol, Samuel Xavier e Luan Cândido nas laterais, Gustavo Gomes e Manuel na zaga, Edenilson, Arrascaeta e Gustavo Scarpa no meio, Igor Paixão, Hulk e Cano no ataque, com o Cano capitão e o nosso técnico Mano Menezes. O custo desse time ficou em 150 cartoletes. Tá um ótimo preço para a rodada que nós temos. No banco de reservas nós temos Rafael William no gol, Hugo na lateral, Nathan na zaga, Johan no meio e Léo Batistão no ataque. Lembrando que esse time é focado em pontuação, então não escale esse time pensando em ganhar cartoletes, ok? Então agora eu vou colocar aí na tela para vocês um time focado em ganhar cartoletes. Então põe aí na tela. Bom, e como vocês podem ver bem aqui em cima do meu ombro, o nosso time valorização fez 38,14 pontos. Foi uma pontuação bem abaixo do que a média dos cartoleiros, só que em contrapartida nosso time valorizou 5 cartoletes e chegamos na incrível marca das 203 cartoletes. Chegamos na metade do nosso objetivo até a 38ª rodada. Então, vamos continuar nesse ritmo aí. E para a 16ª rodada, o nosso time valorização está escalado da seguinte forma, com Daniel no gol, Mariano e Lucas Pires nas laterais. Lembrando que o Mariano pode ser que entre o Guga, e qualquer um dos dois que jogar tá uma ótima para valorizar. Então, caso o Mariano não jogue, eu vou fazer a alteração pelo Guga. Na zaga, nós temos o Gustavo Gomes e o Júnior Alonso. No meio de campo, Arrascaeta, Gabriel e Nath Fernandes. E no ataque, Rony, Igor Paixão e Marcos Leonardo. O nosso técnico é o Vitor Pereira. O custo desse time ficou em 136 cartoletes, tá um time bem caro, só que tem jogadores muito caros que têm um enorme potencial para valorizar. Por exemplo, o Arrascaeta custa quase 18 cartoletes e ele negativou na última rodada. E qual é a probabilidade dele negativar sendo titular? É muito pequeno. Então por isso que o nosso time está um pouco mais caro nessa rodada. No nosso banco de reservas nós temos Douglas Friedrich, na lateral Aderlan, de zagueiro Eduardo Bauerman e no meio de campo Juliano e o nosso atacante reserva é o Léo Batistão. Lembrando que esse time é focado em ganhar cartoletes, então não escale esse time pensando em pontuação, porque esse time pode ser igual na rodada passada, fazer menos de 40 pontos, mas ganhar muitas cartoletes, ok? Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Lembrando que qualquer alteração que tiver, vai estar no primeiro comentário fixado, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!